Por que os Simpsons são amarelos? E por que a cidade onde eles moram se chama Springfield? Fica nesse vídeo que eu trago para vocês 10 curiosidades sobre os Simpsons que talvez você não saiba. Bora repaginar? Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Juninho Ventura e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Este ano os Simpsons completam 35 anos de existência e já são 33 temporadas no ar, com a série se tornando a animação com maior tempo no ar e com mais temporadas ininterruptas. E em comemoração a tudo isso, no vídeo de hoje eu trago para vocês 10 curiosidades sobre os Simpsons que talvez você não saiba. Antes de se tornar esse sucesso que a gente já conhece, os Simpsons surgiram pela primeira vez num programa chamado The Tracey Ullman Show, lá por volta de 1987, e eles ficaram no ar por 3 temporadas. E lá no The Tracey Ullman Show, os Simpsons surgiram como uma espécie de curtas, com aproximadamente 1 minuto cada. Então eram pequenas sketches que eram veiculadas, que eram exibidas dentro desse programa. O interessante é que, apesar dos personagens serem um pouco parecidos com o que a gente conhece hoje, o design deles era um pouco diferente ou até bastante diferente para alguns dos personagens. Mas foi só em 1989, após uma transformação de design de personagens e tudo mais, que os Simpsons passaram a ser uma série e foram exibidos pela Fox. Agora, sabe aquela abertura clássica dos Simpsons que a gente tanto conhece? Pois é, esse é um recurso muito utilizado pelos diretores e pelos roteiristas da série para regular o tempo de cada episódio. Acontece que às vezes um episódio é mais curtinho, então eles alongam mais a abertura, às vezes o episódio é maior e aí eles encurtam mais a abertura, tudo isso para que possa ficar sempre dentro do mesmo padrão, que é de aproximadamente 30 minutos em cada episódio. Ou seja, essa é uma gambiarra muito inteligente e também muito eficaz. Seja por alguma coisa que não deu certo, ou então porque ele tenha ficado frustrado com alguma situação, se tem uma coisa que o Homer sabe fazer nesses momentos, é isso daqui. De acordo com o ator que dá vida e dá voz ao Homer Simpson, o Dan Castellaneta, inicialmente esse som surgiu nos roteiros como um grunhido irritado. É mesmo, é? E a partir daí, o ator se baseou no som do "the", que era feito pelo Gene Felison no filme O Gordo e o Magro. E aí ele deu uma personalidade própria e, claro, ficou do jeito que a gente já conhece. Ou seja, os Simpsons também são cultura. Se você é fã ou simplesmente você conhece e gosta um pouquinho dos Simpsons, provavelmente você já assistiu ao filme dos Simpsons. Mas você sabia que o roteiro desse filme começou a ser escrito lá em 2001? Porco-aranha, pouco porco e mais aranha. O negócio é que o roteiro só foi finalizado lá em 2007, após ser refeito e reescrito várias vezes, ou seja, já pertinho de quando o filme ia ser lançado. E durante esses quase 6 fucking anos, o filme foi reescrito mais de 100 vezes, tá vendo? E você achando aí que escrever roteiro é coisa fácil. Eu não sei se você já percebeu, mas todos os personagens dos Simpsons têm apenas 4 dedos. E isso não é algo anormal se a gente for falar de animação, de desenho animado. Alguns personagens têm 4 dedos, têm 3 dedos e por aí vai, mas dificilmente eles vão ter 5 dedos como nós. Geralmente eles ficam nessa faixa daí, dos 4 ou 3 dedos. Mas o detalhe é que o único personagem que já apareceu com 5 dedos na série foi Deus, no episódio onde o Homer conversa com ele. E uma coisa até então interessante é que no outro episódio onde Jesus aparece, ele também aparece com 4 dedos, ou seja, diferente de Deus que aparece com 5. Ele aparece com 4 dedos iguais aos demais personagens da série. E antes de seguir com a nossa lista, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, tem live, então tem muito conteúdo, então se inscreva no canal para não ficar de fora. E falando novamente sobre a abertura da série, tem um momento em que a Maggie passa pelo leitor do código de barras de um caixa de supermercado. O que muita gente não sabe é que o valor que aparece lá no leitor, que é de 847 dólares e 63 centavos, era uma média do quanto custava um bebê mensalmente para os pais
lá em 1989. E com o passar dos anos, esse valor foi mudando e hoje ele está aí na média dos $400, que é o que custa um bebê americano para os pais mensalmente. Agora me responda sinceramente, você sabe por que os Simpsons moram em Springfield? Bom, primeiro porque o criador da série escolheu esse lugar. O Matt Groening, que é o criador da série Os Simpsons, ele disse uma vez que o nome Springfield é um dos nomes mais comuns entre todas as cidades que existem lá nos Estados Unidos. E ele disse ainda que, na visão dele, isso seria muito interessante, já que muitas pessoas que morassem numa dessas Springfields poderiam dizer que a série se passava lá. Por outro lado, como o desenho é polêmico em alguns episódios, ele não causaria nenhum mal-estar se a série se passasse numa cidade que tivesse um nome único, né? Uma coisa que não existisse uma outra cidade com aquele mesmo nome. Então não causaria um mal-estar nos habitantes daquela cidade, que poderiam até de certa forma se sentir ofendidos. Bom, nós chegamos ao nosso top 3, então se você está aqui comigo até agora, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, beleza? Criar personagens não é uma tarefa fácil e também não é uma tarefa fácil achar nomes para esses personagens. Mas o Matt Groening, que é o criador da série, teve uma ideia muito interessante e muito inteligente. Primeiro que ele decidiu homenagear os próprios pais, dando a dois personagens o nome deles, que são o Homer e a Marge Simpson. Já Lisa e Meg Simpson são homenagens às irmãs de Matt Groening. E o criador disse ainda que o Bart é uma espécie de alter ego dele mesmo, e que a palavra Bart é uma espécie de anagrama para a palavra brat, que em inglês significa pirralho ou fedelho. E você sabia que na primeira aparição do Smithers, o fiel escudeiro, amigo e secretário do Sr. Burns, ele apareceu como uma pessoa preta, mas logo em seguida ele teve a cor mudada para o amarelo, assim como os demais personagens, até porque iria soar mal, né, e poderia cair naquele estereótipo racista de um personagem empregado de um senhor, de um patrão muito rico, e que por diversas vezes era feito de capacho. E anos depois, durante a entrevista, o Matt Groening explicou, disse que tudo não passou de uma confusão e que a cor só não foi mudada logo de cara por questão de falta de orçamento. Mas por que os Simpsons são amarelos? Inicialmente, o criador da série queria que os personagens fossem de fácil identificação. A ideia era que quem estivesse assistindo, zapeando pelos canais, pudesse identificar rapidamente o canal que estava passando Simpsons. E a partir de tudo isso, uma designer de personagem sugeriu que os personagens tivessem a cor amarela, até porque seria de mais fácil identificação, não seria uma cor muito natural e muito parecida com a dos seres humanos, e também não existiam outros personagens com esse tom de pele nos desenhos animados, então ficaria super fácil identificar quando estava passando Simpsons na TV. E aí, essa ideia foi logo aprovada por Matt e o desenho começou a ser produzido. E aí, você sabia dessas curiosidades sobre os Simpsons? Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero saber de você. Quais dessas curiosidades você sabia? Quais dessas você ficou sabendo agora? Deixa tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E antes de encerrar esse vídeo, eu deixo como indicação aqui do lado um outro vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre as 10 séries mais divertidas que você precisa assistir. Bom, meus amigos e minhas amigas, por hoje é só. Um forte abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!